quero conversar com você a respeito de objeções. Isso mesmo, olha que legal. Às vezes você pode estar se perguntando aí, mas Melissa, você não fala sobre o comportamento humano? Você não fala sobre análise de perfil comportamental, perfil corporal, como que o cliente se comporta? E por que você está falando sobre uma técnica de vendas? Porque olha que legal, uma coisa ela não anda sem a outra. Sim, lembra que eu contei para você a historinha de que eu entregava técnicas de vendas numa grande imobiliária e com o tempo eu precisei buscar algo diferente para complementar, porque a gente não estava conseguindo ali segurar os corretores, saber o que estava acontecendo. E aí eu descobri algo que antes de aplicar as técnicas de vendas, a gente precisava aprender, que é o comportamento humano. E nas objeções não é diferente, porque para você neutralizar uma objeção, a primeira coisa que você precisa pensar é: como que eu vou neutralizar essas objeções? Para quem que eu vou neutralizar essas objeções? Em aulas anteriores, em vídeos anteriores, eu até comento com você a respeito disso. Eu falo o seguinte: olha, para você entregar alguma coisa para um cliente, você precisa conhecer o perfil dele, precisa conhecer o sistema representacional. Como que o seu cliente capta a mensagem do mundo exterior para o mundo interior? Como ele aprende? Como que você deve explicar para esse determinado cliente? Por quê? Porque é essencial. Quando você pega alguém que tem problemas com objeções, que é alguém que vem fazendo objeções, você precisa entender como ele se comporta para que você entregue essas objeções de uma maneira legal, certo? Então, por isso que eu quero nesse vídeo falar para você sobre o comportamento humano diante das objeções. Mas antes da gente falar do comportamento humano diante das objeções, vamos pensar o que são objeções, o que significa objeções. Objeções nada mais, nada menos do que dúvidas. Isso mesmo, dúvidas. Mas Melissa, será que são dúvidas? Aqueles clientes que perguntam o tempo todo, não é dúvida não, Melissa. Poxa, tá querendo ali tirar a minha vez de atendimento. Na verdade, não foi o seu cliente que quer tirar a tua vez de atendimento. É você que não entendeu a forma que ele se comporta ainda. Primeiro é isso. Você não conseguiu reconhecer. Você está baseado na tua visão de mundo. Você está baseado no teu julgamento, no teu comportamento. Porque quando um cliente ele vai atrás de um imóvel e ele começa a fazer perguntas, é porque alguma coisa está acontecendo, certo? E o que você precisa fazer é neutralizar essas objeções. O que é neutralizar, Melissa? O que é? Ouvir as dúvidas do seu cliente de forma profissional, com o objetivo de esclarecer essas dúvidas. Entregar para o teu cliente soluções. Exatamente. Porque como que o teu cliente chega sem perguntar nada? Quando o teu cliente chega sem perguntar nada, é porque provavelmente ele não tem objeção nenhuma. Mas então por que esses clientes apresentam objeções? Eu separei quatro itens. Por que o teu cliente ele apresenta objeção? A primeira coisa é por ter dúvida. Você não entendeu o comportamento humano dele, você não sabe o sistema representacional, o tipo, personalidade, então você não soube falar direitinho para ele e ele vai ter dúvidas e vai perguntar para você. Outra, ele também pode ter só curiosidade. Ele entendeu, ele comprou a ideia e fica fazendo perguntas por curiosidade. Mas, poxa, por curiosidade, Melissa, sim, porque existem perfis que eles são curiosos e eles querem perguntar. Outra coisa muito legal para você saber é que o cliente ele começa a fazer objeções quando ele quer barganhar desconto. Isso mesmo. Se você assistiu outras aulas, se você conhece sobre os perfis fantásticos, você vai perceber que o Pedra, que é o primeiro perfil fantástico, o dominante, ele vai barganhar desconto. Então ele vai fazer objeções, ele vai fazer pergunta, ele vai fazer comparações, inclusive, para que ele tenha mais desconto ali com você. Ou, óbvio, né? Quando o corretor falha em alguma etapa do atendimento.
O cliente, ele não teve ali confiança necessária para fechar o negócio com você. Então, ele vai ficar fazendo as objeções que ele tem. Mas o que você deve fazer, né? Vamos falar sobre comportamento humano. O que você precisa fazer diante dessas objeções? A primeira coisa é escutar. Sim, é escutar. Por que escutar? Porque tem gente que não escuta, que se precipita. Isso, você precisa entender por que o teu cliente está fazendo aquela objeção. Por que ele chegou e colocou isso em pauta? Por que ele falou sobre esse detalhe? O que aconteceu? Né? Porque muitas vezes o seu cliente chega para você e fala assim: ah, não, tá caro, tá muito caro, né? Porque o cliente, ele também tem um jeitinho especial de falar. Ele não vai falar com carinho: oi, tudo bem, senhor corretor, eu achei muito caro. Não, ele vai expressar com a expressão de dor. Tá caro, com a expressão de que incomodou ele aquilo, certo? É o jeito de expressar. Então, você vai escutar e você não vai se precipitar. Porque olha como o que acontece com uma precipitação. Se o seu cliente fala tá caro, você olha e fala: não tá caro. Olha a região que o senhor está, imagina. Aqui é o melhor lugar que existe. O senhor está falando de um empreendimento tal, com uma qualidade tal. Aí o cliente vai falar assim: não, é porque tá caro, porque eu imaginei que fosse de uma outra forma. E ele vai te colocar uma outra situação que não tem nada a ver. Ele entende da condição, ele entende que o empreendimento é bom, mas ele achou caro, né? E é óbvio que isso também vem falha em outras partes do seu atendimento, porque se você fez a pesquisa certa com esse cliente, você estaria mostrando algo dentro do perfil dele, dentro do que ele pode, do que ele quer comprar, certo? E aí o que você deve fazer também é reconhecer. Você demonstra compreensão verbalizando, sempre. Mas Melissa, o que é demonstrar verbalizando? Presta atenção, eu gosto muito disso. Demonstrar compreensão verbalizando é quando você usa umas frasezinhas assim, ó. Ó. Vou colocar aqui, eu tô lembrando aqui. Que interessante. O cliente faz uma objeção, você... que interessante, né? Que mais? Verbalizando o que mais? Olha, que bom que tocou nesse assunto. Olha, que bom que tocou nesse assunto. Que mais que a gente pode verbalizar? Entendi. Ah, sim. Entendi. Ótimo. Ótimo. Que falamos sobre isso? Gente, verbalizar compreendendo. É muito diferente de você confrontar. Muitos corretores, eles se sentem irritados nessa hora. Eles não têm paciência. E eu vou falar uma coisa aqui pra você. De verdade. Se você não tem paciência com pessoas, você precisa encontrar algo pra fazer. É sério. E eu falo isso porque ser corretor, tratar com pessoas, você precisa ter muita paciência. Você precisa ser tolerante. E isso não entra no fato de que todo cliente... Ah, Melissa, eu não acho que todo cliente tem razão. Eu também não acho, não, que todo cliente tem razão, não, tá? Eu acho que aí o respeito, ele tem que existir uma troca de respeito, uma troca de empatia, sim. Certo? Precisa existir essa troca de empatia e respeito. Mas nós, como profissionais, precisamos ser educados, tolerantes, pacientes. E se isso é muito difícil para você hoje, eu entendo, tá tudo bem, tá? Às vezes é muito difícil isso para você. E aí você precisa procurar algo que seja mais fácil ou treinar a tua tolerância, a tua empatia, a tua paciência, porque tratar com pessoas é isso.
ok? Voltando na nossa compreensão verbalizando, eu preciso compreender verbalizando o meu cliente para que ele pense e entende que eu tô do lado dele, que eu tô entendendo ele. Sim, porque às vezes você confronta e o teu cliente fala, puxa vida, né? Que cara grosso, ou né, que corretora grossa, e essa não é a ideia. Então eu tenho uma técnica bem bacana aqui para passar para você. Como que você vai compreender verbalizando isso? Como que você vai neutralizar uma objeção com comportamento adequado? A primeira coisa que eu vou pedir para você é sorria. Sim. Como assim, Melissa? Sorria. Olha que técnica incrível. O cliente falou, você sorria, mas sorria compreendendo. Não sorria com ar de deboche, não sorria com, tipo, que pergunta é essa, né? Sorria na intenção de trazer para o seu cliente um conforto. Então, o cliente, ele falou com você, você vai sorrir. Exatamente. Segundo, você vai compreender. Mas, Melissa, como assim compreender? O que eu acabei de explicar para você. Você precisa compreender verbalizando sempre, tá bom? Ah, que bom que o senhor tocou nesse assunto. Puxa, interessante a sua colocação. Ah, sim, claro, entendo. Porque qualquer coisa que a pessoa venha falar, tá caro, tá feio, é longe, puxa, essa área é meio suja. Ah, que bom que o senhor até tocou nesse assunto. Olha, é interessante o senhor ter notado sobre isso. É uma forma da pessoa, do teu cliente lá e falar assim, olha só, o meu corretor, puxa, do meu lado, cara, meu parceiro. Técnica também de rapport, ok? Por quê, gente? Porque eu falo pra você compreender verbalizando, não esqueça disso, por favor, do que eu vou escrever pra você agora. Porque olha só, compreender é muito diferente de concordar. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Compreender e concordar é muito diferente. Veja bem, Melissa, tá muito caro. Ah, sim, eu entendo você. Que bom que você tocou nesse assunto. Ah, quando a gente fez a pesquisa, você me disse que gostaria de um empreendimento com até esse valor. Por isso que eu te trouxe aqui com esse valor, né? Ou concordar, é diferente. Ah, sim, é caro mesmo, né? É caro. Eu trouxe você aqui porque você tinha falado que queria esse valor, mas pelo que oferece é caro, né? Você tá vendo a diferença que tem compreender e concordar? Sim. E olha só, o que eu faço depois que eu sorrio, depois que eu, né, dar aquele sorriso lindo, depois que eu compreender, que eu entender que compreender é diferente de concordar, o que eu preciso entregar para o meu cliente? Responder a objeção em forma de pergunta. Responder em forma de pergunta. De pergunta. Vamos lá no meio? Vamos lá no meio? Não, vamos lá. Vamos lá no comecinho aqui. O cliente falou, Melissa, tá caro. Eu sorrio. Ah, entendo, que bom que você tocou nesse assunto. Eu te trouxe aqui porque você me indicou que era o melhor valor para você, que você poderia investir até esse valor. Quer contar para mim o que aconteceu que você achou que tá caro? Eu respondi a pergunta em forma de objeção. E o que isso tem a ver com comportamento humano, gente? Tudo. Me comportei feito uma leite, né? Me comportei feito uma corretora ali de outro nível. Me coloquei numa postura de compreensão e fiz. Sorri, entendi. Ah, que bom que você tocou nesse assunto. E aí respondi a objeção em forma de pergunta. Eu consigo fazer em todos isso. Vou colocar aqui então outra objeção. Vamos lá, outra objeção. Nossa, mas esse móvel é pequeno, não é mesmo? Eu achei, Melissa, eu tô aqui, achei pequeno.
o corretor vai olhar, sorrir e vai compreender. Ah, entendo, que bom que você tocou nesse assunto. Ah, legal, vamos falar sobre isso? E aí, qual que é o tamanho ideal então que você pensou para tua família? Né? Porque eu te trouxe aqui num 3 dormitórios, do jeito que você me pediu. Mas qual que seria o tamanho ideal então? Tá vendo? Eu pergunto, compreendo, porque se eu fiz as perguntas, eu sei que a pessoa me falou que queria um imóvel de 3 dormitórios. Eu compreendi, respondi a objeção em forma de pergunta, por que que é pequeno, né? Outra coisa, eu acho que essa região não serve para minha família, eu até não serve. Entendo, senhor, que bom que o senhor falou sobre isso. Certo, ok, sem problemas. Mas me conta uma coisa, qual é a melhor região então para o senhor? O que que precisa ter nessa região para que o senhor fique feliz? Certo? Você pode estar se perguntando assim, mas Melissa, eu faço essas perguntas muito antecipadamente. Ok, mas os nossos clientes nos surpreendem também com as objeções. Muitas vezes a gente leva e entrega aquilo que ele quer e mesmo assim ele faz uma objeção. Você entrega o valor que ele quer, você mostra o valor, ele faz uma objeção. Você mostra o tamanho, ele faz uma objeção. A localização, ele faz uma objeção. Mesmo você ter feito toda a pesquisa anteriormente com o teu cliente, certo? Então, se ligou aqui nessa técnica bacana de comportamental diante das objeções? Sorriu, compreendo verbalizando, respondo a objeção em forma de pergunta e só depois que o meu cliente respondeu, eu argumento. Exatamente, eu argumento. Vamos lá, vamos prestar atenção lá de novo, né? O imóvel, Melissa, tá muito caro. Entendo, compreende, sorria, compreende, compreendo, entendo. Eu te trouxe, inclusive, no imóvel que você havia pedido, eu procurei aquele valor ideal. Mas me conta, o que aconteceu que você achou que o imóvel está caro? A pessoa pode falar assim, é que eu pensei que o imóvel podia ter algo a mais, podia ter uma academia, alguma coisa que pudesse trazer, que pudesse compensar o valor. Olha que bacana. Agora você aí você argumenta, sim, que bom, eu não te trouxe na academia, né? Eu te levo no empreendimento então que tenha o que você está procurando. Porque pode ser que você tenha falhado em todas as perguntas na sua técnica de vendas, mas você consegue reverter a situação sendo sorridente, compreendendo, verbalizando, respondendo a objeção em forma de pergunta sempre e depois que você argumenta, né? Porque a gente precisa primeiro perceber, primeiro entender por que essa pessoa fez essa objeção. Aí nós temos todos os argumentos possíveis. Bom, eu quis trazer aqui para você essa técnica comportamental de neutralizar objeções para você entender que é muito mais fácil quando você entende o comportamento do seu cliente, você usar dessa técnica para que você conquiste muito mais e para que você crie um relacionamento, né? Lê de engano o corretor que pensa que se o cliente fez uma objeção, eu faço de conta que eu não ouço, já puxo para um outro lugar. Você, infelizmente, não está conseguindo criar um rapport, não está conseguindo criar uma técnica incrível e trazer esse cliente para você. Hoje o que vende é o relacionamento, é você perceber como o seu cliente gosta de ser tratado, é você entender sobre o comportamento dele para que você aumente ainda mais o seu relacionamento com o cliente. Ok? Mais uma aula maravilhosa aqui para você sobre como neutralizar objeções, como é que eu me devo comportar diante de uma objeção. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!